Acadêmicos do curso de farmácia, juntamente com a Faculdade Anhanguera, apresentam inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Os inibidores seletivos da recaptação da serotonina são utilizados para diversas patologias, mas, para entendermos melhor como essa classe de fármacos funcionam, vamos falar um pouquinho sobre a depressão, considerada a doença do século e que no Brasil tornou-se um problema de saúde pública por apresentar um dos sofrimentos mentais mais expressivos e de grande desafio para os profissionais da área da saúde. Desafio este quanto ao diagnóstico, tratamento e prescrição de antidepressivos. A depressão, então, passou a ser diferenciada entre dois tipos de caso. O primeiro, chamado de tristeza normal, ou com causa, associado diretamente às experiências de perda ou fatores de vida que poderiam justificar ou serem motivos do sofrimento. No segundo caso, chamado de melancolia, ou de depressão sem causa, caracteriza-se como um transtorno médico por não apresentar causa aparente ou motivo para o surgimento dos sintomas. Nesse último caso, então, assume-se que os sintomas eram desproporcionais aos acontecimentos e que, portanto, derivavam de uma disfunção interna que necessitaria de serviços profissionais. Os sintomas da depressão são sensação de tristeza e desesperança, incapacidade de sentir prazer em atividades usuais, alterações no padrão de sono e apetite, perda de vigor e pensamentos suicidas. Falamos um pouco sobre a depressão. Agora, vamos falar sobre outras patologias que podem ser tratadas com os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. São estas: transtorno obsessivo compulsivo, também conhecido como TOC, pânico, ansiedade, estresse pós-traumático, transtorno disfórico pré-menstrual e bulimia nervosa. A maioria dos fármacos antidepressivos potencializa as ações de serotonina no cérebro. Isso, juntamente com outras evidências, levou à teoria das aminas biogênicas, que propõe que a depressão se deve às deficiências de monoaminas, como a serotonina. Vamos falar um pouquinho sobre a serotonina, também conhecida como hormônio do bem-estar. Ela é um neurotransmissor que atua no cérebro, desempenhando vários papéis no organismo. Quando se encontra em baixa concentração, pode trazer várias consequências, sendo elas as patologias que citamos anteriormente. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o mecanismo de ação dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina, também conhecido como ISRS. Esses fármacos inibem apenas a recaptação da serotonina. Consequentemente, a serotonina vai se armazenando ou se acumulando. Assim, a serotonina vai aumentando na fenda sináptica, principalmente nas regiões que apresentam os neurônios serotoninérgicos. Esses neurônios serotoninérgicos levam a serotonina para diversas partes do corpo. Acredita-se que o efeito antidepressivo desse fármaco se dá pelo fato da serotonina aumentar no córtex cerebral e, portanto, agir em receptores do tipo 5-HT1. Agora vamos falar dos principais representantes da classe inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Entre eles temos fluoxetina, fluvoxamina, sertralina, citalopram e paroxetina. A sua estrutura molecular não é parecida, porém, eles contêm o mesmo mecanismo de ação. Agora vamos entender um pouquinho sobre a farmacocinética dessa classe. São bem absorvidos pelo organismo, os alimentos têm pouca influência na absorção, o metabolismo de primeira passagem é no fígado,
conseguem se ligar fortemente nas proteínas plasmáticas. A biotransformação ocorre pelo citocromo P450. Picos séricos ocorrem em média de 2 a 8 horas. A meia-vida entre 18 e 24 horas. O seu efeito terapêutico tem início entre a segunda e quarta semana. Seus efeitos adversos são insônia, náuseas, vômitos, diarreia, cefaleias, ansiedade, agitação, tremor e disfunção sexual. Agora vamos falar uma curiosidade sobre os antidepressivos. Os antidepressivos tricíclicos, também conhecido como ADTS, foram introduzidos no final da década de 1950, com o objetivo de tratar pacientes acometidos por depressão. Dentre eles estão os fármacos amitriptilina, clomipramina, nortriptilina e imipramina. Mas essa classe farmacêutica contém muitos efeitos colaterais, tais como bloqueio do receptor químico, podendo causar hipotensão postural, tontura, taquicardia reflexa, ganho de peso, visão turva, xerostomia, constipação, retenção urinária e disfunção sexual. Os antidepressivos tricíclicos foram sendo substituídos pelos inibidores seletivos da recaptação da serotonina, pois este segundo contém menos efeitos colaterais, mesmo em altas dosagens.